Caio Brum, Cauã Barros volta forte pro ano que vem, tem se destacado no Amazonas. Para mim, nem teria saído, cara. O Barros, para mim, quando o Galdames foi contratado, eu já falei sobre isso. Falei, o Barros, para mim, é mais jogador que o Galdames. Mais útil, mais jovem, já está no clube, conhece o clube, ambientado ao futebol brasileiro, tem força física, tem boa chegada vindo de trás. Quando o Paulinho machucou, dentro do elenco do Vasco, para mim, era o cara com mais característica parecida. Tanto que a gente viu no ano passado, muitas vezes o Vasco jogando numa estrutura de 3 volantes, que era, lembra, né, no Carioca? Que era o Rodrigo, Barros e Galarza. Olha só a trinca que o Barbieri tinha também. Era o Barros fazendo essa função pela direita, que era a função do Paulinho, esse interior pela direita. E o Barros fez gol, inclusive, no Campeonato Brasileiro, é muito forte no jogo aéreo, é forte fisicamente, chuta bem de média distância. Eu não teria aberto mão do Barros, não. Para depois você gastar uma fortuna em esforço, em Galdames, trazer o Souza de volta. O Barros, para mim, espero eu que volte forte ano que vem. Não sei como é que é em relação ao contrato com o Vasco, ao tempo que ele tem de contrato ainda, mas eu acho um cara muito útil. Não quer dizer que vai ser titular, não. Até porque no ano que vem o Vasco tem o Hugo Moura, tem o Jair, que já voltou agora a jogar, vai ter o Paulinho, se Deus quiser, bem fisicamente. Você tem o Matheus Cocão, e aí você pensa o quanto foi investido para Esforza e Hugo Moura e Galdames terem quinta, sexta opção do elenco. Né? Você imagina o elenco depois com Hugo Moura e Cocão. São os titulares hoje, acho que indiscutivelmente. Paulinho e Jair, 4. Esforza, que custou 24 milhões, vai ser quinta opção. Galdames, que custa, se não me engano, 450 mil por mês, sexta opção. E se o Barros voltar, para mim, ele entra na frente dos dois ainda. Então, olha quanto dinheiro jogado fora. Quantos bons jogadores não poderiam ter saído disso aqui. Então, assim, eu sempre falo aqui, para mim, quando você fala em montagem de elenco, a primeira análise e a mais importante de todas é a interna. É você saber o que você tem dentro do seu armário. Eu falo sempre a analogia de ir ao mercado, né? E literalmente é um mercado de jogadores. Se você não consegue olhar a sua despensa e entender o que você tem, o que você precisa, como é que você vai no mercado fazer uma compra com qualidade? Entendeu? Porque às vezes você vai comprar um monte de coisa e quando chegar aqui você vai descobrir que não tem carne. E você não comprou carne porque achou que tinha. Então, para mim, é fundamental que se faça uma boa análise interna. E aí entra nesse balaio os jogadores que têm contrato estão emprestados, caso do Barros, para você avaliar quem pode encaixar dentro da sua ideia de jogo. E, obviamente, falei aqui de custo, e, obviamente, o custo desses jogadores tem que entrar também no peso. Porque qual foi o grande sofrimento do Vasco, inclusive, na última janela? O desespero para desafogar a folha salarial. Né? Então, para você contratar alguém de fora, você tem que estar muito convicto, a gente sempre repete aqui, de que ele é melhor do que o que você já tem. Para você me convencer que eu preciso de uma caneta nova e eu preciso pagar R$100 numa caneta nova, tem que me dar garantia que essa caneta nunca vai falhar e que ela vai durar para sempre, porque essa aqui custou R$1. Entendeu? Então não adianta. Se eu já tenho essa caneta aqui de R$1, ela pode até falhar de vez em quando. Eu não vou pagar 100 por uma que pode falhar também. Eu vou continuar com uma de R$1. De todos os problemas, ela custou menos pelo menos que a outra. Ela pode até falhar. Mas se a de 100 também não tem garantia de que não ia falhar, eu fico com a de R$1. Entendeu? Então, para mim, o Barros nem deveria ter saído. Aí seria um jogador muito útil. Porque o Vasco precisou nesse setor e o Vasco perdeu o Jair cedo. Começou o ano, mas já perdeu o Jair. Perdeu o Paulinho logo depois na sequência. Já tinha vendido o Marlon Gomes. Então já tinha uma necessidade para o setor. A gente vai lembrar, o Vasco no ano passado terminou, o último jogo do ano foi com o Marlon como interior pela direita e Paulinho no banco. O Marlon machuca, o Paulinho entra e faz o gol contra o Red Bull Bragantino. Então o Vasco perdeu o Marlon, que era o titular, perdeu logo depois o Paulinho, já tinha perdido o Jair, que poderia fazer a função. Para mim, a primeira opção ali seria o Barros. E o Vasco libera o Barros para o Amazonas e aí contrata o Galdames. Olha o peso que tem isso financeiro. Né? Não quer dizer que não precisava contratar. Não quer dizer que o Barros seria a solução sozinho. É óbvio que não. Mas você precisa ser
mais eficiente nessa contratação. E você pode manter o Barros lá. O que aconteceu? O Vasco contratou o Galdames, não resolveu. Contratou o Sforza, não resolveu. Já tinha o Matheus Cocão, que era uma incógnita, e aí, beleza, conseguiu engatar por ali. E aí teve que ir no Hugo Moura, depois contratar mais um volante, depois do Souza também. Ou seja, para tampar um buraco, trouxe 4. Porque trouxe o primeiro, não resolveu, o segundo não resolveu, o terceiro não resolveu. Talvez o Barro já tivesse tampado esse buraco há muito tempo e tivesse precisado só de trazer mais um mais eficiente ali, no caso do Hugo Moura. Então espero que volte, espero que jogue bem o Barros em 2025, que seja pelo Vasco.